Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do JP Fará. Muito prazer para você que não me conhece, eu sou João Pedro Fará e no vídeo de hoje nós vamos falar novamente sobre esse fracasso que é o trabalho do diretor executivo do Vasco, Paulo Brax, e também de toda a diretoria Cruz Maltina, além de, é claro, dos investidores 777 Partners nessa janela de julho, onde o Vasco tem colecionado negativas atrás de negativas. Então você confere tudo nesse vídeo. Antes de mais nada, aqueles recadinhos iniciais. Se você ainda não é inscrito, só clicar aqui no botãozinho de se inscrever. Estamos rumo aos 1000 inscritos, então eu conto muito, mas muito mesmo com a sua colaboração para fazer o canal do JP Fará crescer ainda mais. É claro, deixar o like se você está gostando daqui do meu conteúdo, se inscrever, como eu falei, é muito importante, além de, é claro, compartilhar nos seus grupos de Telegram, de Facebook, de WhatsApp e comentar aqui embaixo o que você está achando dessa participação mas muito tímida do Vasco na janela de transferências. No Internacional de Porto Alegre, o diretor executivo Paulo Brax era muito criticado pelos torcedores e também pelos jornalistas em razão da sua lentidão. E essa marca foi trazida para o Vasco da Gama, principalmente na primeira janela, na janela de dezembro para janeiro, quando o Vasco sofreu bastante com essas dificuldades, com essa demora, morosidade no trabalho de Paulo Brax ao contratar jogadores. E a grande crítica à ocasião era sobre a burocracia em relação à empresa 777 Partners, que tem a sua matriz na Flórida, que havia muitos processos até a aprovação de nomes, teria que passar por estrangeiros do grupo para aprovarem alguns nomes e por isso o Vasco teria perdido algumas oportunidades. Mesmo assim, o Vasco da Gama investiu mais de 100 milhões de reais, só que agora nessa janela de julho o problema é o mesmo e tem alguns agravantes que eu vou dizer aqui no vídeo. Para começar, o Vasco ainda não pagou alguns jogadores, né? A informação que é circulada em veículos, em perfis e portais que cobrem o dia a dia do Vasco é de que, por exemplo, o lateral Puma Rodrigues ainda não foi pago de vez ao Nacional do Uruguai e por isso o presidente da equipe uruguaia entrou com uma ação na FIFA pedindo que o Vasco pague logo e, caso o Vasco não pague daqui a 40 e poucos dias, o Cruz Maltino sofreria transfer ban, ou seja, não conseguiria contratar outros jogadores. A mesma coisa é o Lille da França, onde o Léo Jardim, que foi contratado pelo Vasco, a equipe francesa só recebeu dinheiro agora, e é caso também do Náutico com o Matheus Cocão, onde o Vasco pagou 300 mil reais, só que não pagou. Então é uma situação muito complicada. Falta agora credibilidade do Vasco, além de toda a dificuldade esportiva, né, onde pega um Vasco em 19º lugar, também um time sem torcida por conta das punições impostas pelo STJD. Agora o jogador que vier para o Vasco, se vier, vai ter que saber que seus empresários e os seus clubes de origem não devem receber o valor. Como eu comentei, alguns empresários também não estão recebendo as comissões, as devidas comissões, o que diminui a credibilidade de um trabalho muito mal feito de Paulo Brax, né? Além da lentidão, ele não consegue honrar com os compromissos e tem recebido negativas atrás de negativas. Nesse mercado, por exemplo, nessa janela, nomes como Lianco, Lanzini e outros jogadores já disseram não de pronto para o Vasco em função dessa falta de credibilidade, né? Isso chateia bastante o torcedor, que esperava, pelo menos no modelo SAF, que isso fosse diferente do que acontecia no modelo associativo. Um Vasco que não tinha credibilidade, não tinha uma imagem boa no mercado e que em 6 meses de SAF parece que piorou essa situação. E aí há algumas correntes que dizem que Paulo Brax não tem dinheiro para investir, mas eu não acho que é só isso não. A questão de não ter dinheiro em razão de orçamento é preocupante, muito preocupante, e tem que cobrar. A torcida do Vasco está cobrando os responsáveis por isso, né? Um clube que recebeu um aporte somado desde o ano passado com quase 200 milhões de reais. E abro um parênteses aqui, é importante também sempre fazer a ressalva de que há dívidas atrás de dívidas, que o Vasco está cumprindo com alguns acordos, só que você diz que paga 100 milhões de reais em jogadores e não cumpre com esses acordos, você dá um sinal péssimo ao mercado de que você não é um bom pagador. Mas além disso, o Paulo Brax tem uma dificuldade demais de montar o elenco e acreditou e afirmou que teria pelo menos 3 a 4 reforços engatilhados no início da janela. Já estamos
Hoje eu gravando no dia 20 de julho de 2023, a janela fecha no dia 3 de agosto e o Vasco vai enfrentar agora um Atlético Paranaense no domingo sem qualquer reforço pro ataque. Não vai ter o Pedro Raul, que está sendo vendido ao Toluca do México. Então, além do planejamento ruim no início da temporada, essas reposições no mês de julho estão sendo bastante escassas. O Vasco contratou apenas Serginho, Maicon e Medel no momento que eu gravo esse vídeo. Está tentando contratar Michael Santos, que é um atacante uruguaio de 30 anos do Talleres, que custa 4 milhões de euros e tem 13 gols na temporada. Além de Abel Hernandes, que teve uma passagem muito ruim pelo Internacional e pelo Fluminense e está no Peñarol do Uruguai, mas são jogadores que não são jogadores para resolver. E para o Vasco, na situação que está agora treinado por Ramon Dias, é importante que sejam jogadores para chegar e jogar. Então, o que eu posso destacar então para finalizar esse vídeo, que não há outras palavras a serem ditas, é que o trabalho de Paulo Brax na diretoria de futebol do Vasco e a 777 Partners em pouco mais de 7 meses de trabalho, juntos formam um dos maiores fracassos da história do futebol. Nem mesmo o Vasco, no modelo associativo, onde fracassou imensamente, conseguiu ter um desempenho em pelo menos pouco tempo tão ruim assim, seja no mercado, seja dentro de campo, e o reflexo agora é na tabela do Campeonato Brasileiro, onde o Vasco está em 19º lugar, e pena, mas pena muito para sair dessa situação. Agora vai ter um confronto atrás do outro, uma final atrás da outra, e o técnico argentino Ramon Dias vai ter que fazer milagre, porque, ao que tudo indica, não virão reforços que seriam emergenciais e fundamentais, claro, para salvar o Vasco dessa situação. Então, quero saber de você aqui nos comentários se você concorda com a minha opinião de que o trabalho de Paulo Brax da 777 é muito ruim. Quero mesmo saber a sua opinião aqui nos comentários. Não se esqueça de me seguir em todas as redes sociais, se inscrever no canal. Vamos rumo aos 1000 inscritos, conto com o seu apoio. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e eu te espero, é claro, no próximo vídeo aqui no canal do JP Fará.